Paz do Senhor GP, bem-vindos a mais um GPcast. Nós estamos aqui, eu, Laís, Amanda. Eu, Amanda. E para compartilhar um pouco sobre discipulado. Para isso a gente chamou a Júnia do Abner, Júnia do Louvor. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui, um prazer. E esse tema é um super edificante, é algo que é pertencente à visão da igreja e da nossa vida. Então vai ser muito importante. Assista até o final. Amém? Para começar, eu queria perguntar para você, Ju, como você chegou na igreja, se você nasceu, né, em berço cristão, ou se você veio depois. E aí a gente vai começando até entrar no discipulado. Eu não vim de um berço cristão, infelizmente. Fui batizada na igreja católica quando eu nasci, mas não era frequente, sabe? Católico não praticante. Não praticante, não me lembro de ir à missa, não tenho nenhuma lembrança. E então a gente só vivia. Uhum. Normalmente, essa é a nossa vida. A minha irmã chegou ainda a fazer catequese, uma coisa ou outra, mas eu não cheguei a me envolver nas coisas da igreja em si. Como eu cheguei aqui? Eu tinha de 10 para 11 anos. No prédio onde eu morava, começou a ter célula na casa da minha melhor amiga. A Melanie, inclusive. E aí, ela me convidou para ir na célula de crianças na casa dela. Eu fui, me apaixonei pelo ambiente e... Quantos anos você tinha, desculpa? Entre 9 e 10 anos eu comecei a ir na célula. Legal que seus pais, deixaram. Sim, como era, a gente morava em prédio, então era literalmente na casa do lado. Foi tranquilo para os meus pais. Então, mas assim, para mim foi muito chocante o ambiente. Uhum. Porque eu vim do mundão. Então, assim, eu dançava axé. Era assim... 10 anos? Não, eu dançava axé, desde que eu me entendo por gente. Desde muito nova, acho que andei e dancei, entendeu? Foi mais ou menos assim. Como a nossa família sempre teve amigos e fazia churrasco direto, aquela festa toda de família, a gente sempre dançava todo mundo junto e tal. E aí, a filha da amiga da minha mãe, que era mais velha do que todos nós, participava de grupos de axé, essas coisas. Então, eu fui meio que inserida, envolvida nesse ambiente desde muito nova. Então, eu dançava, fiz capoeira, fazia tudo. Tudo que tivesse, assim, eu sabe, ia lá e fazia. E sempre muito comunicativa, né? Isso que vocês veem hoje não é 1/3 do que eu era quando era pequena, imagina. A Júlia sem Jesus, misericórdia. E aí, fui na célula, amei o ambiente, gostei muito. E era uma coisa, assim, bem criancinha mesmo, sabe? Mas desde das primeiras orações eu já me sentia diferente. Eu sentia uma paz que normalmente eu não sentia. E eu fui me interessando por esse ambiente cada vez mais. E aí vim na IBF, amei a IBF, fiquei apaixonada. Teve teatro. Nossa, o Ministério de Dança já começou ali brilhar os meus olhos. Amei. E mais uma vez, eu sempre ficava comparando, sabe? Nossa, olha a roupa que eles usam lá. Eu não uso essa roupa. Apesar de que minha mãe sempre foi muito rigorosa, muito zelosa com a forma de vestir, com a forma de falar, com o comportamento diante de homens e tal. Minha mãe sempre cuidou muito, sabe? Apesar de não ter vindo de um lar cristão, não ter uma base cristã, minha mãe e meu pai sempre estabeleceram, assim, uma educação muito sólida. Então, a gente sempre foi ali muito regradinho. E, então, assim, mas ainda assim, eu me escandalizei, sabe? Fiquei, comparando. Mas não era uma comparação de julgando. Eu comparava e via que eu estava diferente, sabe? Que as outras meninas tinham a mesma idade que eu, mas elas eram crianças. E eu falava, olha, então tá todo mundo certo. Então, acho que eu preciso pra esse caminho. E comecei a gostar mais. E aí que começou os convites da célula. Então, toda vez que tinha um convite, toda vez que tinha célula, eu ia. E aí, chegou o dia que ela me chamou pra vir na igreja. E aí, pedi pra minha mãe. E nós éramos assim, né? Católicos não praticantes e julgadores de todo crente. Principalmente da Cristo Salva. O ônibus passava, a gente falava lá. O bando de gente que dá dinheiro pro pastor. A gente sempre cresci ouvindo esses comentários, sabe? E aí, me fizeram o convite pra EBF. Vim pra EBF, minha mãe deixou tranquilo. Quando me chamou pro culto. Aí, quando ela me convidou para vir pro culto, já tinha ali, né, passado alguns anos, porque eu lembro que eu tinha
entre 10 e 11 anos, porque eu lembro que os juniores era a partir dos 9 anos. Mas naquela época eu ainda não tinha vindo pro culto de juniores. Aí quando eu vim, eu já tinha ali de 10 para 11. Aí vim pros juniores, amei o culto de juniores, fiquei assim, extasiada. Nunca vou esquecer todas as experiências que eu vivi ali naquele lugar, que a gente chegava ali, era tia Elaine com um CDzinho. Gente, vocês não têm noção do que eram os juniores naquela época. Vocês não têm noção. Era assim... No Manaim? No Manaim. Você chegava na porta, você já sentia, assim, uma presença diferente. E aquilo foi cada vez mais me encantando. Do nada, eu não sei te dizer quando. Eu não tenho, assim, uma lembrança de, tipo assim, nossa, eu fui lá, sabe? Fui algumas vezes. Não, eu só sei que eu entrei na dança e comecei a vir pros ensaios de dança. Assim, sabe? Certinho. E aí, eu tenho uma apresentação de Dia dos Pais. E eu lembro que a gente tava num churrasco de família, com os amigos dos meus pais, né? Bebi uma cervejinha, uma coisa assim, sabe? E à noite ia ter o culto e eu ia me apresentar. E aí meus pais tiveram que vir, eles não tiveram opção, porque eu me enfiei mais uma coisa que eles tinham que ir lá ver. E aí eles vieram ver a ministração e eles choraram o culto inteiro. Foi algo, assim, muito impactante na vida deles. E eu achava que era só na minha. Então, assim, ver os meus pais daquele jeito, eu fiquei tipo, uau. Eles também estão percebendo o que eu tô percebendo. Ok. E aí começou. Eles sendo obrigados a vir me ver ministrar. Ministrei 2 vezes a apresentação do Ministério de Dança. E aí, quando eu fui conversar com os meus pais, eu fui ver, eles já tinham aceitado Jesus. Enquanto a gente tava aqui na igreja, tipo... Que rápido. Sabe? Tipo, eu acho que eu desci... No segundo culto, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi a segunda ministração de dança que eu fiz. Que daí eu, tipo, nossa, porque a gente tem que aceitar Jesus, não sei o que lá. Minha mãe, mas a gente aceitou esse culto. Eu acho que tava nos juniores. E eu chorei, eu falei, como assim? Vocês me esperaram. E fiquei super chateada, porque eu queria aceitar Jesus junto com os meus pais e tal. E aí, por fim, a gente começou a ir na célula lá no prédio. E aí foi aquela coisa maravilhosa, aquele ambiente, assim... Céu na terra, literalmente. Então, cada célula ia mudando mais ainda, sabe? A gente ia se inteirando, assim, da palavra de Deus. E isso foi transformador na nossa vida. A minha irmã ainda não vinha nessa época. E tinha um pouco de resistência. Então, ela não vinha ainda também nessa época. Sua irmã é mais velha? A minha irmã é 6 anos mais velha que eu. Quero deixar claro que ela é 6 anos mais velha que eu. Porque todo mundo acha que eu sou mais velha que ela. E aí, a gente... foi se envolvendo cada vez mais na igreja, na célula. E aí, foi indo, sabe? Aí até que a família toda já tava na igreja. Todo mundo aqui inserido, graças a Deus. Meu Deus. Nossa, célula, eu amo célula, gente. Eu amo É célula. uma porta de entrada, assim, incrível. Muita gente é atraída pela célula, né? Sim, sim. Principalmente quando se tem um pouco de preconceito da igreja, né? Sim. Do lugar. Como que eu vou ir lá? E família também, que nem você é Sim. muito jovem. Então, é mais fácil liberar pra ir numa célula do que pra um culto. A resistência Exatamente. é menor. E também as células na escola. Quando eu tinha 17 anos, tipo assim, quando eu era criança, eu ia na igreja com os meus pais mesmo, mas eu considero que eu aceitei Jesus mesmo depois dos 17. Que eu comecei indo por uma célula da Cristo Salva que tinha na minha escola. Olha só, Então qual a escola você importância era? de ter... da Anchieta. Ah, sim. A importância de também incluir na escola, né? Que às vezes a pessoa não pode ir até a célula, mas tem ali no intervalo. Sim. Muita gente da GP foram ganhas desse jeito, né? E aí, você, então, se converteu no junior. Já estava no culto de juniores. Isso. Mas o discipulado começou já na época dos juniores ou foi mais pra frente? Foi um pouquinho mais pra frente. Aí eu comecei a me envolver no Ministério de Dança. E aí comecei a ministrar no Ministério de Dança, mas foi uma ministração que era, se eu não me engano, naquela época ainda era o Ministério Infantil. Uhum. Que aí misturava com as mais velhas, porque na época a gente dançou a música do Diante do Trono. Pai, estou aqui. Então foi uma coisa muito linda. Foi maravilhoso, assim. Ai, gente, sério. Aquela ministração foi impactante demais. Não tinha como meus pais não chorarem e não aceitarem Jesus, entendeu? Foi uma coisa, assim, muito bonita. E aí... eu comecei a ministrar espontâneo, na dança espontânea nos juniores, entrei nas escalas, e eu lembro que... Nossa, é verdade, gente, olha, eu tava esquecendo dessa parte, porque eu lembro que os cultos pra mim eram muito, muito marcantes com a tia Elaine ministrando com o CD. E aí a gente tinha muita experiência, eu já comecei a ter várias experiências com o Espírito Santo, então assim, tinham cultos que eu chorava, assim, que minha mãe ia me buscar, e minha mãe falava assim, meu Deus, o que aconteceu?
Até que minha mãe começou a criar mais curiosidade ainda. Então, às vezes, minha mãe, tipo, meio que matava o culto pra ir nos juniores. Porque ela falava assim, vou dar uma olhadinha na Júlia. Ou, tipo, vou no banheiro. Aí ela ia e ficava na porta. Na hora que eu olhava assim na porta, minha mãe tava lá na porta, chorando. De tão presença de Deus que era naquele lugar, sabe? E o que eu acredito, assim, que mais quebrantava o coração da minha mãe era ver crianças, juniores, adolescentes ali rendidos, sabe? E era assim, todo sábado a gente prostrada, assim, de cara no pó, assim, chorando mesmo, sabe? Lavando o chão. E aí foi quando teve a mudança no Ministério de Louvor, que aí veio o Ulisses e a Mone. E começou a trazer os meninos que já tocavam algum instrumento, tal, as meninas cantarem. E aquilo eu comecei a admirar mais ainda. Falava, nossa, que lindo e tal. Mas nem sei cantar, né? Já logo arrumava um jeito de me esconder. E um detalhe muito importante no meio de tudo isso é que, assim, eu sofri muito bullying na escola. Muito bullying. Eu era muito perseguida na minha infância. Então, quando eu cheguei na igreja, o que mais me conquistou na igreja, principalmente assim, nos juniores, de me fazer construir amizades que eu tenho até hoje, foi o fato de todos me aceitarem e ninguém fazer bullying comigo. Então, foi um lugar confortável para eu estar. Então, assim, eu não queria estar em lugar nenhum mais. Foi acolhedor. Exato. Então, assim, era tão acolhedor a ponto de eu abrir mão de tudo, sabe? Aos poucos, né? Um detalhe importante que eu esqueci de falar foi que quanto mais eu vinha pra igreja, menos coisas do mundo eu queria fazer, sabe? Menos coisas do mundo eu queria fazer. Então eu comecei a ir deixando as coisas sem ninguém me pedir, minha mãe não precisou pedir, ninguém precisava me pedir. Só que aquilo começou, tipo, isso aqui não convém mais, não tá certo. Então eu parei de dançar. E eu lembro que o dançar especificamente foi algo que eu orei. E assim, uma oração muito sincera, eu falava, Deus, eu entendi que isso aqui não é de ti. E isso não te agrada. Quando eu danço na igreja é diferente de quando eu danço no mundo. Então eu não quero mais. Mas o Senhor sabe o quanto eu amo dançar. Então tira de mim. Tira de mim os movimentos, que eu esqueça os movimentos, que eu esqueça as coreografias. Só não quero mais que toque as músicas e eu involuntariamente comece a ceder, sabe? E aos poucos, eu também não sei te dizer quando começou. De tão natural que foi esse processo. Aos poucos eu fui percebendo que eu só, tipo, não ouvia mais as músicas que eu ouvia antes. Aí os meus pais recebendo entendimento. Minha mãe começou a quebrar uns CDs e jogar fora. Isso aqui não pertence mais, isso aqui não cabe mais. E a gente foi deixando. A capoeira em si, eu lembro que eu perguntei pra minha líder de célula, pra Malu na época, que era a mãe da Melanie, e falei pra ela assim, eu acho muito estranho que lá na capoeira, do nada, a gente começa a fazer uns negócios estranhos e tal. E eu acho que é o nome de um demônio. Aí ela falou, realmente, é o nome de um demônio e tal, não é legal. Aí ela me trouxe na palavra, me explicou certinho. Ela falou, olha, Júlia, realmente, a gente pode tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, se você já falou que lá é um lugar que você fica desconfortável, que na igreja você não sente essas mesmas coisas ruins, algo ali não tá certo. Então, você precisa pensar mais um pouquinho e ir observando. E foi o que eu fiz. Ainda fui lá na capoeira, aí teve um dia que eu falei, não, gente, não é pra mim. Não é pra mim, porque daí foi, tipo, eu não sei como que chama, eu nem lembro, mas eu acho que era um batismo que eles faziam, que trocava a corda. E eu lembro que o cara me laçou com a corda, e aquilo, assim, ó, eu fiquei paralisada, assim, ó, falei, meu Deus, que medo. E foi uma situação, assim, muito traumática, sabe? Que aí aconteceu, eu saí tremendo, assim. Acabou a minha vez, eu falei, não quero mais. Aí cheguei em casa e falei pra minha mãe, não vou mais. Ela falou, mas você acabou de trocar isso aqui. Eu falei, não quero mais. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu fiquei com medo. Ela falou, mas é por causa da cambalhota, nesses negócios, né? É meio perigoso. Eu falei, não, mãe, o ambiente. E nisso Exato. Tudo você ainda era criança. Eu era criança ali nessa fase de 10, 11 anos ali, começando a deixar as coisas, sabe? E aí eu parei de ir, definitivamente. Não, eu tinha menos. Porque quando a gente veio pro Anchieta na quinta série, eu tinha 10 para 11 anos. Então isso foi um pouco antes. Porque a gente fazia no Mário Covas a capoeira, então eu deixei antes. E aí, essas coisas foram um processo, mas que foi um processo que não doeu, porque foi muito natural. E aí, quando eu vim para os juniores, comecei a ver, né, o Ministério de Louvor e tal. Eu lembro que um dia a gente estava cantando, eu e uma amiga, e o meu vizinho estava atrás, e aí ele falou assim, nossa, a voz de vocês casa muito perfeitamente. Nossa, ficou muito bom. Aí a gente olhou assim, tipo, sério? Aí eu comecei a prestar atenção, sabe? Falei, realmente. Né? Quando eu canto louvor em casa, né? Nenhum vidro quebrou. Ninguém nunca reclamou. Então, assim,
Não sei. Então é bom, porque às vezes quando eu canto, minha mãe fecha a porta. É um sinal mesmo. Ai, Deus. E aí eu lembro que eu orei. Assim, não falei pra ninguém e fiquei orando. Eu e essa amiga, né? Ela até chegou a comentar alguma coisa. Nossa, né? Agora tem ministério de louvor e tal. E eu só aqui, ó. Silêncio. Falei, não, vou ficar quietinha, eu vou orar primeiro. Aí orei. Falei, Senhor, eu não sei se lá é o meu lugar. Não sei, é muito lá na frente, né? Nos juniores ainda era mais fácil, né? Porque não tinha um púlpito, né? Mais elevado, não era um lugar mais elevado, era tudo ali retinho e tal. Então, assim, era no mesmo nível e aí ficava aquela coisa que tinha uns juniores maiores que acabavam cobrindo a gente, né? Então eu falava assim, né? Pode ser que, não sei. E continuei observando. Aí acho que eu esperei, deu quase um mês que eu tava observando. Aí conversei com a Mônica, falei pra ela que eu tinha interesse de entrar. Aí, né, a Mônica, muito receptiva, ela falou, claro, vem nos ensaios pra você ver como que é e tal. Ah, menina, fui no primeiro ensaio e tô até hoje. E aí, então assim, eu não tive uma palavra de Deus, eu tive paz. Sabe, de tipo, quero entrar no ministério de louvor. E eu colocava, né? Quem me conhece tá ouvindo, então, tipo assim, você colocava não, né? Eu ainda coloco. Muitas coisas, muitas limitações, tipo assim, não, eu não sou capaz. Meio Moisés, sabe? Eu não, Senhor, manda outra. E, então, assim, quando eu senti paz, eu falei, eu vou. E é isso. E ainda não reconhecia que era uma paz de Deus, sabe? Eu ainda não tinha essa maturidade, um entendimento. Mas, eu vou. E uma coisa que eu pensava muito era assim, gente, no mundo, né? Tudo que tinha de, gente, quem quiser, eu tava lá no meio. Então, eu me enfiei em dança, me enfiei em capoeira, por que não na igreja? Então, comecei a me enfiar em tudo. E aí, nessa época, como essa minha amiga da célula, a gente ainda era muito próxima, então tudo que tinha aqui na igreja que precisava de alguém, eu vinha. Entendeu? Júlia, porque hoje eu precisava de ajuda no Ministério Infantil. Fui um dia. Já tava bem mais envolvida, Isso. Né? E aí ela te chamava. Isso. Legal. E aí, tipo assim, fui uma vez no Ministério Infantil ajudar? Fui uma única vez, porque o menino mordeu minha perna. Foi uma única vez. Esse não aceita mais. E aí, não fiquei mais. Não teve condições. Mas aí nos juniores fui pro louvor e foi assim, foi fácil? Não foi fácil. Foi muito difícil cantar em público, muito difícil algumas coisas, alguns comentários do tipo assim, que é normal, do tipo, nossa, a voz dela é muito alta, né? Olha, às vezes ela nem precisa de microfone, só que por vir já de um sofrimento com bullying, então todas essas coisas meio que tipo assim, nossa, preciso cantar mais baixo. Nossa, acho que eu tô atrapalhando, exatamente, tô atrapalhando. Não, eu vou ficar quieta nessa parte da música porque eu atrapalhei, sabe? Júlia, mas te falavam isso? Não, ninguém falava. Só que em mim tinha essas lutas, né? E eram, assim, muito frequentes. Ainda são muito frequentes. Ainda é um trabalhar de Deus o tempo todo, sabe? Cuidando da minha mente. Porque ainda assim, eu ainda sou perseguida nos pensamentos a respeito das fragilidades, das minhas fragilidades, sabe? Nossa, por que você cantou agora? Fica quietinha. Entendeu? Deixa a outra cantar. Ainda tem muito disso. E que eu vejo que, além de uma dificuldade minha já, ali também tem ali um trabalhar do inimigo pra me fazer desistir, sabe? E graças a Deus não desisti, perseverei. E aí eu fiquei, então, né, entre o Ministério de Louvor e a dança. E aí fiquei ali, né? E a Mônica... E aí eu sempre olhando muito pra Mônica. A Mônica, tipo assim, uma referência que eu olhei e falei, cara... É isso que eu quero pra minha vida. Então, todo ensaio ali, eu olhava assim pra Mônica e ficava assim, sabe? Só olhando e tipo, meu Deus, olha as coisas que ela fala, né? Nossa. Não, eu gosto muito de ouvir ela. Então, eu comecei indo, me aproximando e tal. E ela sempre trouxe muitas meninas pra perto dela. Éramos poucas na época. Então, ela sempre trazia a gente ali pra perto. E o Ulisses ali com os meninos. Então, ela já atraía a gente ali, conversava. O que você achou dessa música, sabe? E aquilo foi quebrando o gelo e aproximando mais. Até um dia que eu comecei a observar, falei, Deus, né? A gente já tá falando bastante de discipulado. Na célula falava bastante de discipulado. A minha amiga já falava bastante de discipulado. Então, comecei a cada vez mais pensar sobre isso. E aí foi algo também que eu comecei a orar. E aí eu lembro que eu chamei ela um dia, no final do culto, falei pra ela, então, né, eu não tenho discipuladora, Mônica. E assim, eu tô te observando já faz um tempo. E... né, eu não sei nem como que faz pra ser sua discípula e tal, mas assim... Mas assim, como que é? Aí ela falou, amém, Gil, amém. Vamos orar. Então, né?
Aí ela perguntou se eu já estava orando a respeito disso. Aí eu falei que eu já estava orando. Aí ela falou assim, amém, então vamos orar. E assim, o que você precisar, eu tô aqui. Então assim, o discipulado... E ela me explicou ali basicamente o que era o discipulado, que não era um bicho de 7 cabeças, que a gente ia conversar. E que o objetivo do discipulado era ela me apontar para Cristo. E que era algo muito tranquilo. Então assim, ela não ficou... horas me explicando, sabe? Olha, porque o discipulado vai ser isso, isso e isso, você tem que fazer isso, isso. Regra, não, nada de regra. Pelo contrário, primeiro ela me acolheu, me deixou confortável, a ponto de, tipo assim, tem alguma coisa que você queira me contar, sabe? E começou a me deixar muito à vontade. Então, essas coisas foram me fazendo, assim, abrir o coração e ir contando, sabe? E aí ela me aconselhava, então algumas dificuldades que eu tinha em casa de convivência com meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe, coisas normal da adolescência, sabe? Na minha cabeça tudo era muito grande. Eu acredito que na cabeça de todo adolescente é muito grande. Agora, quase mãe de um adolescente, é tipo isso. Então assim, pra mim era muito assustador, sabe? Então tudo eu queria resolver. E aí, ia lá e eu de novo, Mônica, a gente pode marcar um tempo, né? Eu queria conversar. E aí conversava, aí ela sempre trazia, era incrível, porque ela sempre tinha um versículo. Ela sempre trazia uma base bíblica, ela sempre orava por mim. Isso era assim, algo que me consolidou, sabe? Foi algo assim que realmente firmou os meus pés. Porque no Ministério de Dança era muito lindo, porque toda vez que a gente ia ensaiar, tinha um versículo, tinha ali uma pregação rápida, tinha ali a oração e tal. E tudo isso era muito bom, mas não dava pra ficar muito tempo, porque tinha que ter o tempo de ensaiar. E era durante o culto, então a gente tinha aquele curto tempo pra ensaiar. E eram coreografias, né? Então demandava tempo. Também, né? Exato. E aí foi onde a Mônica começou a me consolidar no discipulado. Porque assim, Júlia, você não foi consolidada? Fui pela célula ali de criança, transição, né? E naquela época a gente fazia muita visita, então era casa de asilo, essas coisas. E o líder da minha célula sempre envolvia a célula toda. Então era assim, muito gostoso. Era muito gostoso. Então, era o tempo todo ali, sabe? Fazendo. Eu lembro que era muito, muito tempo fazendo. Então, quando a Mônica sentava comigo e perguntava sobre mim e queria me ouvir, isso foi o que foi criando raízes mais profundas, sabe? Porque o só fazer, eu não via crescendo assim a raiz, sabe? Eu me sentia útil. Isso, assim, eu acho que era um dos sentimentos assim mais gratificantes da minha vida, é me sentir útil. Então, me sentir útil já era muito bom. Mas ter alguém ali que estava me ouvindo e me corrigindo, porque a Mônica nunca hesitou. Nunca hesitou. A Mônica sempre me corrigiu. Então, assim, com muito amor, mas ela sempre fez. Então, ela voltava para a palavra e ela me ensinava, ó, isso aqui não condiz. Não é assim que Jesus faria. Então, vamos lá. Como que Jesus faria? E mais, ela me passava alguns estudos. Então, tipo assim, ó, vamos ler o livro de Mateus. E logo em seguida, assim, né? Não demorou muito para outras discípulas virem. Então, eu lembro da gente fazer discipulado, assim, éramos em 4. E ela já passava tarefas, do tipo, cada uma vai levar um livro do Novo Testamento. Então, vamos começar pelos 4 evangelhos ali. Aí a gente ia. Aí a gente lia cada uma na sua casa. Aí no discipulado a gente se reunia e cada uma abria qual versículo tinha marcado mais a gente e tal. Então, assim, automaticamente ela já trabalhava essa parte do falar, do não depender. Então a Mônica sempre foi trabalhando essas partes, assim, que fizeram de mim quem eu sou hoje, sabe? E acho que é muito importante a gente falar também. Tem gente que ainda não faz discipulado, eu imagino. E tem gente também que ainda não entende o que é tanto o discipulado. Mas o que você falou é muito real. O discipulado não é o evangelismo. Não. Então, você já tinha sido evangelizada. Uhum. O discipulado não é tanto a consolidação, porque você já estava na igreja. É um passo ainda além, né? Uhum. Quando você está desperta, você quer algo a mais, quer ir para um outro nível. Você quer buscar mais. E aí, isso que eu vejo que falta às vezes um pouco de entender que o discípulo, ele é o maior interessado. Então, Exato. ele vai mais atrás do que... Ele tem que ir mais atrás do que o discipulador. Porque não é... Você que é você que viu a Moni, você que se inspirou, você que quer trilhar o caminho que ela tem trilhado, então você que vai atrás, você que corre, né? É importante falar isso. Sim, pra mim foi realmente desse jeito. Porque eu vi a Mônica
né, como uma figura de influência na minha vida que eu queria. Então, comecei a caminhar com ela. E, de fato, eu já havia sido consolidada, mas a Mônica, ela me consolidou como eu posso dizer? Ela consolidou em mim o desejo de permanecer, sabe? O ministério me deu a motivação de continuar vindo à igreja. A Mônica me ensinou a motivação de buscar a Deus, sabe? O ministério me dava a perseverança no servir ao próximo. A Mônica me ensinou e consolidou em mim o entendimento de filha, sabe? De entender que, não, você não pode só fazer, você precisa se sentar aos pés de Cristo e ouvir, sabe? Então, ela me ensinou ali o princípio de tudo. Do amor a Cristo, do realmente, assim, quem você quer ser. Sabe, o discipulado, ele entra muito nessa linha do tirar os olhos de pessoas. Primeiro você olha e admira alguém, que foi o que aconteceu comigo. Mas eu olhava pra Mônica e eu queria ser como ela. Sim, mas eu não queria ser ela. Eu não queria me tornar Mônica. Entende? Eu queria me tornar uma mulher de Deus que eu enxergava. Então, o trabalhar, né, do discipulador. Qual é a função do discipulador? O discipulador... A função dele é apontar o discípulo para Cristo. É ajudá-lo, é fazer essa transição, é apontar o caminho de como seguir a Jesus até que você seja parecido com Cristo. E o discípulo, essa parte, né? Eu costumo dizer que é 50% de cada um, a responsabilidade. Então, 50% do discípulo, 50% do discipulador. Do discípulo, às vezes, talvez no começo, por conta do temperamento da pessoa talvez ser mais tímida, talvez o discipulador precise ali tá marcando um tempo. Oi, faz tempo que eu não te vejo, vamos marcar um tempo? Mas para consolidar? Não, mas para talvez criar mais afinidade. O objetivo do discipulado é vida na vida. Mas hoje, com a correria da vida que nós vivemos, como viver vida na vida com as pessoas que às vezes a gente não vê durante a semana? Talvez não frequente a mesma célula, só vê no culto, só vê no ensaio. Então, como? Sabe? Júlia, hoje tem o WhatsApp, desculpa, mas assim, eu sou terrível com o WhatsApp, eu sou terrível pra mandar mensagem. As minhas discípulas sabem. Coitadas, minhas amigas. Então somos 3. Exato. Então imagina aquela época que nem celular tinha. Imagina. Então, assim, então quando a gente fala, né, dos 50% de cada um da responsabilidade, é do interesse, sabe? O discípulo, ele precisa ser interessado. Por quê? Não adianta nada o discipulador ficar chamando o discípulo para fazer MDA e o discípulo não ter o 50% ativo dentro de si e falar, não, eu vou fazer isso aqui acontecer. O que eu tenho que fazer? Eu preciso falar sobre mim, então eu preciso ser transparente. Mas até a pessoa chegar no nível de transparência que precisa construir ali o quê? Toda uma dinâmica, uma confiança, um relacionamento. Precisa ter uma afinidade, sabe? Então, assim, a Mônica, essa estratégia que a Mônica usou de juntar as discípulas e passar tarefas, sabe, estudos da palavra, foi muito bom. Porque as que eram tímidas foram tipo assim, olha que legal. Né, vou ler a Bíblia e tal, mas Mônica, pelo amor de Deus, como que eu faço? Outras já, não, Mônica, eu entendi isso e aquilo e tal. Então, pra Mônica, aquilo foi muito bom. Então, como discipuladora, eu já fiz também essa estratégia e funciona muito. Porque ali você consegue, é um termômetro pra você saber o quanto a pessoa consegue sozinha e o quanto ela ainda depende. Porque o objetivo do discipulador não é fazer o discípulo tornar-se dependente dele. Mas é fazê-lo tornar-se dependente do Espírito Santo. Então, a gente precisa nós como discipuladores, a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer o discípulo se tornar dependente de nós. Então, tipo assim, já leu a Bíblia hoje? Sabe? Não convém. O discípulo fica esperando o discipulador perguntar se leu a Bíblia, se orou, se jejua. Você tem dúvida da palavra? Entende? No começo, ok, válido, até por conta do temperamento e algumas pessoas terem dificuldade. Mas depois de um tempo, já precisa ser algo que você disse, o discípulo precisa ir atrás. Precisa ver essa interação, precisa ver esse interesse, esse dispor. Mas no começo a Mônica precisou me chamar, falar, viu, o que você acha da gente marcar um tempo juntas? Então ela não falava assim, viu, quero conversar com você. Você tá pronta? Sabe? Não tinha. Era assim, nossa, Ju, só no ensaio tá muito pouco. Vamos marcar pra gente tomar um café? Sabe? E aí, tipo, nossa, vamos. Então eu ficava tipo, nossa, ela quer ter um tempo comigo. Eu ficava super feliz. Tipo, cara, ela me chamou pra ir na casa dela.
Meu Deus, a gente tava aqui na igreja. Ela me chamou pra ir na casa dela. Então, assim, estreitou, sabe? Aquilo que era algo distante, ela fez com que rompesse aquela barreira e aquilo se tornou algo muito íntimo. Então, me chamou pro quarto dela. Então, tinha vezes que a gente fazia MDA arrumando guarda-roupa. Então, assim, é maravilhoso, foi maravilhoso. Ela era solteira, né? Ela era solteira na época, isso. Então, assim, a gente dobrava roupa junto. Aí, por fim, sabe, eu falava, deixa que isso aqui que eu arrumo, pra ela continuar falando. Achei um máximo isso. Ah, Fê, as minhas discípulas que estão ouvindo aqui, elas já sabem, eu fui aplicando tudo. Foi Ctrl-C, Ctrl-V no meu discipulado, porque foi o que me formou. Então, assim, a gente fazia junto, sabe? Então, vinha pro ensaio e a gente fazia MDA antes do ensaio. Então, na hora de, por exemplo, montar os microfones, a gente ia fazendo junto. Então, assim, a gente foi se conhecendo, então não tinha como eu não me abrir pra ela, entende? Eu não tinha nenhum impedimento. Mas você acha que tem que ter, assim, um mínimo, pelo menos, de uma identificação antes de você escolher? Eu acredito que sim, sim. Eu acho que primeiro começa na admiração. Não tem como você escolher um discipulador sem admirá-lo. Você pode não ter o contato com ele, tão assim, próximo, mas... Mas concorda que, se você já admira alguém, que você fala assim, nossa, mas é muito distante, a gente nunca nem conversou. Mas é muito mais fácil você começar a se relacionar com a pessoa após uma admiração, do que você já ser muito amiga dessa pessoa e meio que, tipo assim, como eu já conto tudo pra ela, né? Então eu acho que é mais fácil ela ser minha discipuladora, né? Por causa da afinidade. Mas aí se perguntar, mas você admira ela? Não. E aí, como começar a admirar essa pessoa? Você já convive com ela. Você já sabe como ela é. Se ainda não tem admiração... Fora que é muito confortável, né? Confessar pra alguém que você já confessa, já fala abertamente. E é alguém que às vezes não... Por ser amiga, né? Eu li isso em algum lugar. Ele é muito... O amigo, ele é o seu líder de torcida. Exato. O discipulador, ele é o seu treinador. Exato. Então, como líder de torcida, às vezes o amigo não vai te exortar tanto, ou vai passar um pouco a mão na cabeça. Ele tá mais lá pro ombro amigo, né? Agora, o discipulador é quem vai te corrigir na palavra. Tem que ser assim. Então, escolher... Já na intimidade de uma amizade de melhor amigo é perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso também pelo simples fato de... Por ser... digo isso para as pessoas que estão, tipo assim... Júlia, cheguei na igreja faz alguns meses, já fui consolidada, tô em célula, tô firme e agora eu quero algo a mais. Igual você explicou. E essa pessoa... já quer algo a mais e tá caminhando com algum amigo muito próximo. E talvez você já tenha um nível de intimidade com essa pessoa, onde você abre a sua vida e aí você conta os seus problemas, as suas dificuldades, essa pessoa pode até te corrigir. Mas aí ela fala assim, tá, mas deixa eu te falar, olha o que aconteceu com a minha vida. Entende? Por ser uma intimidade de amigos, um relacionamento mais de amizade, meio que tipo assim, como que é isso? Eu acabei de te contar aqui um problemaço que eu tô, mas o que você contou é meu cabeludo. Entende? Aí agora, o que eu faço? Agora, assim, você me ajudou... aí vamos dar um exemplo. Olha, tô com dificuldade porque eu ainda tô falando palavrão. Então, mas não pode, né? Porque não dá a boca que glorifica o Senhor ficar falando essas coisas, né, e tal. Mas deixa eu te contar. Menino, eu tô ficando com os outros na escola, você acredita? Piorou. Não que exista pecadinho e pecadão. Não, todos pecaram. Não existe essa distinção. Nossa, você pecou mais que eu. Não. Seu pecado é mais grotesco que o meu. Você pecou mais que eu, existe. Mas esse seu pecado é maior que o meu, não existe. Porque pecado é pecado. Mas concorda que fica difícil? Poxa, eu acabei de pedir conselho pra essa pessoa, mas agora eu vou ter que dar um conselho. E tá muito no começo. Eu digo que é difícil no começo para pessoas que estão começando agora, sabe? Essa caminhada. Isso também não significa que o discipulador não vai te falar da vida dele, porque da mesma forma é importante você ver. O seu discipulador te fala que ele já teve problema na mesma área que você, porém você pode olhar com admiração para ele, falar, nossa, ele conseguiu superar isso. Exatamente. Então é importante também o discipulador
compartilhar onde ele já teve dificuldade, ainda mais se é o mesmo lugar que você. Sim, sim. Por isso a importância da admiração, de ir construindo esse relacionamento com o discipulador. Porque quando você constrói o relacionamento com alguém, você precisa também estar disposto a se despir. Não é só um lado que vai se despir. Então, assim, precisa haver essa entrega do discipulador. Não dá para o discipulador ficar num lugar, num patamar muito alto de superioridade. Uhum. Exatamente, num pedestal, do tipo assim, poxa, você ainda está fazendo isso? Você está errado. Não existe isso, sabe? O que normalmente funciona? Você se colocar no lugar da pessoa, a empatia, sabe? A empatia não é você falar assim, poxa, você tem um problema, me compadeço. Isso é compaixão, ok. Mas a empatia é você se colocar no lugar do outro e prestar atenção em como o outro se sente naquela situação. E não como você se sente no lugar do outro. Como você se sente no lugar do outro não importa. O que importa é você ter o olhar e ver como aquela pessoa está se sentindo. Pra aí você entender que você está falando da dor do outro e não da sua. Entende? Então, assim, precisa haver essa maturidade do discipulador também de saber o que vai compartilhar e se é para esse sentido de edificação. Olha, eu sei que o que você está passando não tá fácil, mas tenha fé, porque eu já passei por isso e eu consegui vencer. Sabe? De ter essa perspectiva. Ô, Júlia, tá, mas ninguém é o Superman, exatamente. Ninguém é o Superman. Todos nós ainda somos falhos. E vamos cair até que Cristo volte. Então, também precisa haver essa... Então... isso que você tá me falando, eu também tenho uma dificuldade, você acredita? Por isso que a gente não pode deixar de depender do Espírito Santo. O discipulador precisa ter essa humildade de também mostrar pro discípulo que ele também tem falhas. Sabe por quê? Porque quando o discipulador mostra pro discípulo que ele é perfeito, vai acontecer uma coisa que é inevitável, que é a frustração. Porque todos nós pecamos. Todos nós vamos errar em algum momento. Então, se eu, como discipuladora, me mostrar perfeita para as minhas discípulas, primeiro, elas vão ver um padrão inalcançável, inatingível. Segundo, elas não vão estar olhando para Cristo, vão estar olhando para mim. Isso vai dificultar mais ainda delas avançarem e delas realmente se achegarem a Cristo e buscarem ser como Cristo. E o detalhe mais importante de todos: se um dia eu cair, o que vai ser delas? Porque elas estão olhando pra mim. Então, se um dia eu cair do nada, eu aprontei, do nada, eu infelizmente caí, o que vai ser delas? Porque os olhos delas estão em mim. Então, não pode. Eu, como discipuladora, não posso deixar que isso aconteça, entende? Então, por isso que o vida na vida é essencial e muito importante. Porque, por exemplo, as minhas discípulas, quando elas vão em casa, gente, eu tenho 2 filhos. Então, assim, fazendo MDA no meio da oração, mamãe, espera só um pouco, mamãe já vai. Aí continuo, tô ali no meio da oração. Mas mãe, o Isaac não sei o que lá. Helena, Isaac, se eu for aí, no meio da oração, aí elas já olham pra mim e racham o bico. Por quê? Agora imagina se eu ficasse ali, né? Ai, Helena, mamãe já vai, filha. Ah, filha, já vou. Certeza que elas estão ouvindo isso aqui e já estão rachando o bico do tipo, eu não consigo nem imaginar a Júlia falando isso desse jeito. Porque elas me conhecem, entende? Então, assim, por que a importância de ter a vida na vida com o discipulador? Para que você também conheça. Para que você, de fato, saiba. Poxa, ela também tem as dificuldades dela. Sabe? Então, assim, essa coisa que você... isso que você tocou agora, muito importante. Que você falou, né? O discipulador também precisa abrir as limitações, as dificuldades, o que ele já enfrentou. É que as dificuldades, tudo, quando é compartilhado pelo discipulador, dependendo da forma que é, claro, não é como uma desculpa, tipo, ele já sofreu nessa área, então tá tudo bem eu sofrer agora. Não, mas é encorajador. A gente tava conversando um pouco antes. Quando a Dê compartilha algo comigo, é algo que eu vivi e o que eu amo muito, a Dê é minha discipuladora, né? É que a gente, assim, muita coisa igual, o caminho tá sendo muito parecido. Que legal. E aí, tudo que eu compartilho, a Dê já viveu, né? E só que quando ela conta, não é, às vezes, rola uma troca, né? Uma identificação, tudo, mas eu olho e falo, ela passou por isso, ela conseguiu, eu vou passar. E não como uma desculpa, tá tudo bem, então aqui agora. Exatamente.
Tipo, tá liberado porque já aconteceu com ela, tudo bem acontecer comigo. Não, mas realmente, eu venci. E aí trazer essa vitória também. Exato. Sobre a vida do discípulo. Por isso o cuidado, mais uma vez, que o discipulador tem que ter. Com a forma com que ele transmite algo que ele já venceu ou talvez que ele ainda esteja lutando. Porque qual é o sentido? Primeiro de tudo, né? Quando eu vou abrir algo com as minhas discípulas, a primeira coisa que eu penso é, para quê? Qual é o propósito de falar de mim? Qual é o propósito de eu usar uma situação? Normalmente é para ilustrar e para eu contextualizar com algum versículo, com alguma palavra que eu já estou ali ministrando na vida delas. Ou elas estão passando por uma situação que eu já passei, então eu venho, toco neste assunto, mas eu não fico neste assunto com saudade, sabe? Por exemplo, abrir alguma situação que eu já venci e ficar com aquele olhar de saudade para o discípulo fazer assim, ué. Como assim? Não entendi. Fala de novo. Sabe? Não. Mas o discipulador, ele precisa entender que isso, assim, eu vejo na Mônica e é algo que, assim, pra mim, é uma das coisas, assim, primordiais na vida do discipulador, que é, eu preciso ter o zelo, o cuidado com a admiração das pessoas. Eu preciso ter o cuidado com o nível de influência que eu tenho sobre a vida das pessoas. Porque as pessoas que caminham com a gente, que procuram caminhar com a gente, elas começam admirando. Então, como assim eu vou frustrar essa pessoa do nada? Entende? Não estou dizendo que você tenha que esconder quem você é. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado com a forma com que a gente cuida das pessoas. Sabe? Porque as pessoas se abrem em nível muito profundo pra gente brincar com as pessoas, entende? Então, assim, o discipulador ele precisa ser alguém muito maduro na fé, na caminhada com Cristo. Porque os segredos das pessoas precisam continuar sendo segredo. Então, a gente precisa cuidar muito, muito bem das pessoas. E ter esse zelo, sabe? De fazer com que a pessoa se sinta confortável em permanecer sendo transparente. E ali, no discipulado, no MDA, ser um ambiente confortável para a pessoa continuar se expondo, se abrindo e saber que ali, mesmo que ela tenha que ser corrigida, vai ser em amor. Ela não vai ser julgada, ela não vai ser criticada. É um lugar de correção, sabe? Então, assim, a Mônica precisou me corrigir muitas vezes. Até hoje ela me corrige, graças a Deus. Porque se não fosse isso, eu não ia melhorar. Se não fosse isso, eu não ia ser quem eu sou hoje. E graças a Deus que ela sempre teve esse cuidado de me corrigir, sabe? De me apontar. Então, assim, volto a dizer, né? O discípulo, ele precisa corresponder e viver os 50%, sabe? Porque a respeito desses 50%, o Espírito Santo me incomodou para compartilhar algo. Por quê? Porque a Mônica sempre conversou sobre isso, né? Sobre ser transparente, porque eu só consigo te ajudar diante das informações que você tá me dando. Uhum. Então, assim, tem situações específicas onde o Espírito Santo vem e traz revelação? Sim, porque é um ambiente espiritual. O MDA é um ambiente espiritual, onde a gente precisa estar sintonizado com a voz de Deus. Porque nós estamos ali conversando com uma pessoa, sim, mas o objetivo principal é apontá-la para Cristo. Então, Cristo precisa fazer parte disso. Então, a Mônica sempre falava sobre isso e tal. Mas na minha adolescência, né, eu namorei com o Abner, a gente passou pelos perrengues, que eu acredito que todo mundo saiba, engravidei na adolescência, não me desviei, não saí da igreja e engravidei. Eu estava na igreja e tentando vencer, né, a minha carne, tentando com todas as minhas forças, nós não conseguimos e caímos e eu engravidei. Então, naquele momento, quando aconteceu, eu lembro que ver o olhar da Mônica foi, assim, o que mais doeu em mim. Porque eu sabia que eu não tinha feito os meus 50%. Então, quando eu precisei contar pra ela que eu já estava grávida, foi algo, assim, que doeu demais. Doeu demais. Dizer pra ela que eu realmente era uma farsa. Porque sabe? Você não tinha compartilhado nada. Exatamente, porque eu não tinha me aberto antes. Porque eu não tinha usado os meus 50%. Sabe? Eu não tinha me esforçado para fazer com que o discipulado funcionasse naquela época. Eu simplesmente sabia que o que eu estava fazendo era errado. Então, na minha cabeça,
eu sabia que ela não ia me julgar, eu sabia que ela não ia brigar comigo, eu sabia que ela não ia se afastar de mim. Mas eu sabia que ela ia me posicionar e me trazer de volta. Mas então, Júlia, por que você não fez? Porque eu não tive coragem. Porque na minha cabeça, naquela época, eu precisava dar orgulho pra Mônica. Mas foi algo que ela não me ensinou. Ela nunca me pediu isso. Mas na minha cabeça, por conta do meu temperamento e de toda a minha vida, na minha cabeça eu precisava. Eu não posso frustrar, eu não posso decepcionar a Mônica. Mas aí é que tá. Quando nós, discípulos, queremos poupar os nossos discipuladores de frustrações com nós mesmos, qual é a motivação? Sabe? Qual vai ser o valor disso? Por que eu vou esconder do meu discipulador algo que eu sei que eu preciso ser corrigido e que, se eu não for corrigido, isso pode mudar toda a minha vida? Sabe? Então, assim, eu pensava muito nas consequências, mas nas consequências erradas. Eu pensava muito na consequência de, talvez, o conselho dela ser, tá vendo? Não era hora de namorar. Talvez. Isso é algo que você não queria ouvir. Exato. Entende? E o discipulado nem sempre vai ser o que você quer. A maioria das vezes você ouve o que você não quer ouvir. Uhum. Se você for, né? Então não quero fazer parte do discipulado. Então você não pode ser crente, porque você vai ler a Bíblia e você vai ver o que você não quer ver. Você vai ler a Bíblia e você vai ver que a sua vida tá indo para um lado que tá totalmente contrário a onde Cristo tá. Então, assim, essa é a verdade, entende? Nós, discípulos, a gente precisa abrir mão daquilo que nós queremos fazer para que a gente possa se tornar quem a gente deve se tornar, sabe? Para receber os ajustes, os apontamentos que são necessários na nossa vida. E aí é que foi a virada de chave na minha vida. Eu nunca vou me esquecer do MDA que a gente fez depois de eu estar grávida já. Onde eu falei para ela, Mone, hoje é o dia. Falei, hoje é o dia que eu vou me despir completamente. Eu nunca mais vou esconder nada de você. E ali, né, eu lembro que eu chorando, né, porque eu falei pra ela, falei assim, a partir de hoje, eu falei assim, pode ser que tenham coisas que eu vá falar pra você que eu tenho certeza que você já sabe. Porque você tá comigo desde os 14 anos, eu já tinha 17 anos nessa época. E aí eu falei pra ela, falei assim, pode ser coisas que você já observa em mim, mas eu nunca permiti ou te dei espaço para que você falasse. Mas eu sei que eu preciso tirar essa máscara e ser totalmente transparente com você. Porque só assim que vai funcionar. E aí eu lembro que ela falou, amém, eu sei disso. E a partir dali, começou. Cada MDA que a gente fazia, eu me despia completamente, sabe? E depois desse dia, nunca mais eu escondi nada. Sabe, era engraçado que tinha até que ela falava assim, informação demais, porque eu casei e ela era solteira. E ela falava assim, informação demais, Júlia. Muita informação. Pode ser menos. E eu falava, não, Mônica, porque eu preciso ser transparente. Ela falava, eu entendi, minha filha, mas pode ser menos. Me poupe um pouquinho dos detalhes sórdidos. Porque eu levei a sério demais, sabe? Então, assim, é algo que marcou demais a minha vida. E quem caminha comigo sabe. Que é das coisas assim que eu mais prezo e que eu mais peço para elas, sabe? Seja transparente. Não tenha medo de me frustrar, não tenha medo de me decepcionar, não tenha nada que você faça que vai fazer com que eu fale assim, vai embora da minha casa que eu não vou mais cuidar de você. Não existe essa possibilidade, sabe? Quando Deus levanta um discipulador, no coração do discipulador precisa haver essa entrega, sabe? Precisa haver essa entrega completa a Deus, de falar, Deus, eu me disponho a amar essa pessoa. Deus, eu me disponho a amar essa vida como o Senhor ama. Porque na nossa capacidade humana, pode ser que não seja suficiente. Na nossa capacidade humana, pode ser que choque. O discípulo fale algo e você fale assim, misericórdia. O que eu faço com esse trem agora? Nossa, é só Espírito Santo mesmo, né? Pra dar as palavras certas pra... porque não, imagine eu ainda, né? Ainda mais eu, quem dirá eu? Porque eu falo mais que um, né? Meu Deus do céu. Então, assim, eu me perdi. Não, mas sobre essa transparência, falando... A gente sempre tem aquela frase que a gente comenta, né? Quem confessa a tentação não precisa confessar o pecado. Exato. Então, pro discipulado funcionar, ele precisa ter essa... Transparência. Precisa, tipo...
Senão não tem o que é. Não, o que seria, né? O discipulado é pra te ensinar, é pra te corrigir. Então, Não tem onde trabalhar. Se você não muda o que você não expõe. Exatamente. E esse lugar de exposição é muito importante. Eu sei que, assim, é difícil de início, né? É você engatar um discipulado e já começar, mas precisa caminhar pra isso. Precisa. Caminhar para essa confiança, para essa entrega. Hoje eu tenho esse nível de confiança com a D, e eu sei que, cara, também não preciso esperar um MDA. Aconteceu uma coisa, vou mandar um áudio e contar. Porque é bíblico, né? A gente precisa confessar para prosperar também. Sim. Então, esse lugar de confissão, e é muito importante, é tão melhor você confessar para alguém que vai te corrigir, para o seu discipulador. E é um lugar muito importante. E também essa questão de você também recorrer à confissão, recorrer ao seu discipulador, eu acho que te leva a um lugar também de encorajamento, mas também de... Cara, já contei isso. Aí depois eu vou pecar de novo isso. Então, te leva a um caminho também de vitória, porque você fica, não quero errar, eu não quero falar pra Júlia de novo disso, não quero cometer de novo esse pecado. Então, eu acho que leva pra esse caminho também. Apesar de ser filho de Deus já deveria ser também o motivo completo da gente não cair no mesmo pecado. Mas você ter alguém para prestar contas, né? Não de uma forma negativa, mas você ter alguém para você prestar as contas te ajuda. Muito, muito. E principalmente na fase do pós-casamento, né? Teve muitas vezes que eu marcava MDA com a Mônica e pensava em desmarcar, porque eu falava assim, poxa, eu marquei MDA com ela. Ela vai vir aqui e eu vou falar de novo. A mesma coisa. Que eu surtei de novo. Que eu fiz tudo errado de novo. Que eu não consegui fazer de novo. E eu pensava mesmo em desistir, em desmarcar o MDA. Mas a cada vez que ela vinha, eu falava pra ela, então não é novidade. Eu fiz de novo. Ela falava assim, Ju, olha bem pra mim. Eu nunca vou esquecer. Ela falava assim, Ju, olha pra mim. O que importa é que você tá aqui falando. O que importa é que você não desistiu. Então vamos lá. Você precisa de um novo conselho a respeito disso? Aí eu era sincera. Então eu falava, não é. Ela falava, então, seguir a Cristo é difícil mesmo. Eu sei que é difícil, mas você não tá sozinha. Então vamos lá. Se eu tiver que vir aqui todo mês pra você falar que você tá errando ainda da mesma situação, porque você tá com dificuldade e nós orarmos cada vez, vai ser diferente. Entende? Porque eu não tava sozinha. Era isso que ela queria me ensinar. Não importa que você continua falando a mesma coisa e tendo as mesmas dificuldades. Vamos lá mais uma vez. Eu tô aqui, vou orar por você. Vencer. Exato, até vencer. E foi o que ela fez comigo, me pegou pela mão e me ajudou até eu vencer, sabe? Ah, Julie, você venceu de uma vez? Não. Já fiz MDA que, Mônica, finalmente consegui. Eu não surtei, Mônica. E ela celebrou comigo, porque discipulador, gente, não é só pra contar desgraça. Discipulador não é só pra abrir BOs. Não é só pra MDA pra contar. Exato, não marque, por favor. Não marque MDA só quando você tiver problema. Marque MDA pra dividir bênção, pra dividir vitória. Marca o MDA só pra tomar um café da tarde, sabe? Pra manter o laço, para manter aquela conexão viva. Para quando e se algo acontecer, você não se sentir excluída da vida do seu discipulador. Você não se sentir aquém, sozinho, sabe? Mas porque você ali permaneceu alimentando e regando aquele relacionamento, você sabe que você pode contar com a pessoa a hora que precisar. Sabe? Então, assim, isso também, assim, é algo que mais é importante no meu discipulado com a Mônica, é isso, sabe? A gente sempre manteve, é engraçado porque hoje, né, eu tenho 28 anos, façam as contas, por favor, que eu não vou falar números, porque assim, eu entrei com 14, eu tenho 28 hoje. Então, assim, são bastante tempo caminhando junto. Nossa, então, nós já atingimos um nível de intimidade no nosso MDA, graças a Deus, que a gente não senta só pra falar, que eu sento só pra falar de mim e dos meus BOs, e ela vem e me corrige, e me impulsiona e me aponta. Não, hoje, graças a Deus, a gente consegue... É muito engraçado, porque a gente, né, tô lá fazendo MDA e tal, não sei o quê. Não, mano, o que você quer lá? Ai, tá bom, vai. Conclui que eu preciso também contar uma coisa. Por quê? Porque, graças a Deus, a Mônica sabe quem eu sou, sabe? Então, ela sabe com quem ela pode contar. Ela sabe que ela pode contar comigo. Então, quando ela precisa de oração, ela não hesita em mandar mensagem. Ora por mim, tô passando por isso. Ju, me ajuda em oração.
sabe? E a mesma coisa que eu vivo com a Mônica, eu alimento e rego com as minhas discípulas, sabe? Eu prezo muito por essa troca. Ah, Júlia, então quer dizer que eu, como discipulador, preciso contar um segredo meu pro meu discípulo? Não é isso que eu estou dizendo, discipulador. Estou dizendo que vai chegar uma hora, um momento da vida de vocês, discípulo e discipulador, que vocês vão atingir uma maturidade e o seu discípulo, ele vai começar a viver coisas em Deus e ele vai ser levado a um lugar mais maduro, aonde você, o discipulador, vai poder compartilhar com ele, sim, algumas lutas, algumas situações que você está passando e poder contar com o seu discípulo, sabe? Para te ajudar em oração, para te ajudar. Como eu posso dizer? Não que você vá depender do seu discípulo, não é isso. Mas é saber que você não tem só um discípulo, você tem um amigo para contar. Ah, Júlia, então quer dizer que todos vão ser melhores amigos no discipulado? Olha, eu queria que sim. Eu acho lindo, maravilhoso, mas pode ser que não, gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não ser melhor amigo do seu discipulador. Tá tudo bem? Ó, quanto mais eu falo isso, não é estranho? O que vocês acham? Vocês estão aqui me ouvindo e vendo eu falando. Vocês acham que é possível ter um relacionamento com um discipulador de anos e tá tudo bem não serem amigos, não terem essa intimidade? Tem que ter. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Sabe por quê? Porque vai caminhar pra isso. Quer dizer que não teve também uma entrega, né? Quer dizer que não teve Exatamente. Confiança, não teve... Se eu não estreitou os laços, aqui não... Não, porque qual que é o fim disso? Qual que é o fim do discipulado? Quando que tem fim? Quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar. Sabe por que que a gente não pode? Por que que eu fiz isso aqui? De não pode. E eu fui vendo o olharzinho de vocês, assim, ó, mudando, tipo, ué, mas é mesmo? Por quê? Porque já teve épocas de nós aqui na igreja vermos uns nos outros essa dificuldade de reconhecer e entender, sabe? Essa dúvida mesmo de tipo, pera, mas tá certo isso? O discípulo e o discipulador ser tão amigos assim? Tá certo mesmo? Mas será que é isso? E você começa a ver essa dúvida surgindo à medida que os laços vão se estreitando. E aí é que tá, gente. Precisa ter paz a respeito disso, sabe? Entender que o discipulado vai levar para esse estreitamento no relacionamento a ponto de vocês se encontrarem lá na frente. Porque o objetivo do discipulador é fazer com que o discípulo chegue a Cristo e se torne parecido com Cristo, certo? Então não pode haver entre o discípulo e o discipulador aquela birrinha do tipo assim, ué, mas ele tá crescendo mais que eu. Sabe, discipulador? Quando você percebe que o discípulo lê a Bíblia mais que você, quando você percebe que o discípulo tá orando mais que você, que o discípulo tá sendo chamado para pregar mais que você, não pode haver competição. Não pode haver competição. É por isso que o discipulador precisa ser alguém experiente e precisa ser alguém maduro em Deus. E ele não pode desistir disso no meio do caminho, porque ele está cuidando de vidas. Então, automaticamente, nós precisamos também nos lembrar que o discipulado é transferência de ministério, certo? Então, voltando lá para ajudar o pessoal que está começando a procurar um discipulador. Então, primeiro de tudo, admiração. Você precisa admirar a pessoa. Segundo, você precisa observar qual é a área ministerial dessa pessoa. Se tem a ver com você, porque o que ela tem é o que ela vai transferir. Ah, Júlia, peraí. Então, eu sou do louvor e meu discipulador é da libertação. Então, eu vou ter que expulsar demônio? Não é que você vai ter que expulsar demônio, mas é que em Cristo, nós temos autoridade para expulsar demônio. Todos nós. Não é o seu ministério que vai te colocar para fazer isso ou não, mas é o nome de Cristo. Então, nós precisamos entender que não é isso, ou expulsar demônio, mas talvez a autoridade. Não tem problema nenhum. Você não precisa ser do mesmo ministério que o seu discipulador. Não é isso que eu tô dizendo. Mas você precisa reconhecer a unção que está sobre o seu discipulador. Porque a unção que ele carrega é a unção que ele vai derramar sobre você. Eu acho que é o Biel e o Regi, já ouvi dos dois falando sobre isso. Que a unção que você tem, a unção que você carrega, é a unção que você admira. Muito bom. Nossa, agora o pessoal já vai abrir os olhos, assim. Por quê? Ah, eu não gosto. Ah, eu não acho interessante. E tá caminhando com essa pessoa por quê? Ah, porque é da vontade de Deus.
Se é da vontade de Deus e você não tá se submetendo, então tá na hora de rever os 50% do discípulo. Porque alguém não tá fazendo a parte que devia fazer, entende? Então, assim, eu falo, gente, essa parte de discipulado eu amo, mas ela tem muitas regiões, sabe? Tem muitas situações que as pessoas enfrentam dificuldade no discipulado e que precisam buscar ajuda. Porque talvez o discipulador esteja com dúvidas e talvez o discipulador fale assim, eu não posso tirar essa dúvida com o pastor, eu não posso chamar alguém mais maduro pra tirar essa dúvida, porque ele vai achar que eu não deveria ser discipulador. Como que eu, discipulador, tenho essa dúvida? Eu já deveria saber de tudo. E não, discipulador, você não tem que saber de tudo. Seria bom a gente saber de tudo? Nossa, seria ótimo. Mas a vida é conhecer e conhecer a Cristo. Ou seja, nós não vamos conhecer tudo. E se fosse dessa forma, o discipulador não precisaria de um discipulador, né? Exatamente. Deus ia escolher pessoas específicas, os sabichões, e essas pessoas iam cuidar de outras. E fim. Mas não. Nós vamos por todo mundo fazendo discípulos. E os discípulos cuidando dos discípulos. É um bom discípulo, é um bom discipulador, é um bom discípulo. Exatamente. Essa é a frase da Mônica. É uma das frases da Mônica. É muito interessante. Porque a Mônica também, ela sempre falava assim, ela sempre me chamou de puxa-saco. Ela falava assim, não, você é muito puxa-saco. Ela pregava, ela falava coisa, ela pedia minha opinião, ela falava assim, o que você achou? E eu começava a falar, meu Deus, Mônica, não sei o quê. Aí ela falava assim, você não vale, você é muito puxa-saco. Eu falava, Mônica, eu tô sendo sincera. Eu não minto, Mônica. Ela falava assim, eu vou pedir uma segunda opinião. Aí ela pedia a segunda opinião, a pessoa falava a mesma coisa que ela falava assim. Tá. Ela falava assim, tá vendo? Eu não sou puxa-saco. E é engraçado que a Mônica sempre falava assim, Júlia, você merece ter discípulas como você é. Você tem que ter. Pelo menos uma discípula que seja igual a você. E a graça de Deus foi tão bom comigo que ela me disse que eu tenho discípulos iguais a mim. Então, assim, eu fiquei muito feliz esse dia. Nossa, eu queria, assim, gritar, sair correndo. Meu Deus, eu consegui. Por quê? Porque eu nunca me achei uma boa discípula. Já começa aí. Mas se a minha discipuladora disse que eu mereço ter discípulas como eu sou, pra mim, assim, gente, eu falei, cara, obrigada, Senhor. Porque eu fiz valer a pena. Todo o esforço dessa mulher, entende? Eu fiz valer a pena todas as horas que ela chorou comigo, todas as vezes que ela me socorreu, todas as madrugadas que eu dei trabalho pra ela orando, sabe? Eu fiz valer a pena. Então, eu tenho a graça de Deus, o privilégio de poder dizer que hoje eu tenho discípulas que pagam o mesmo preço que eu já paguei. Júlia, como assim? Então quer dizer que eu tenho que pagar um preço pra andar com o meu discipulador? Sim. Você tem que pagar um preço, porque o seu discipulador pode ser que ele comece a ter uma agenda corrida. Não só na vida dele natural, mas também na igreja, na parte espiritual, de ter vários compromissos e tal. E aí, discípulo? Você está disposto a pagar que preço para estar com o seu discipulador? Mas eu tenho uma festa de aniversário, mas meu discipulador vai ministrar em outra igreja e ele tinha pedido para ir. Na verdade, ele me convidou para ir, eu não sou obrigada a ir. Já que eu não sou obrigada a ir, então eu vou no aniversário da minha família. Ou no aniversário de um amigo. Eu não vou falar família, porque daí vai ficar muito, né? Meu Deus, então quer dizer que entre minha família e meu discipulador eu tenho que escolher meu discipulador? Não, gente, não é isso. Mas eu quero dizer que a gente sabe que existe compromissos de família, de amigos, de escola, de todos os compromissos, a gente sabe quais os compromissos que dá pra gente não ir. A questão é, aonde está o nosso coração? Sabe? Eu já deixei de estar em vários eventos porque eu queria estar onde a Mônica estava pregando, porque eu caminho com ela, eu admiro quem ela é, a unção que ela carrega. Então, onde ela tá, até hoje eu me esforço para estar e pago o preço de estar ali, porque eu quero estar ali, comendo e me alimentando. Porque eu entendo que o que ela carrega é muito especial, sabe? Então, qual é o preço que o discípulo tem que pagar? Também o preço de entender que talvez o seu discipulador esteja correndo e talvez você precise tá ali onde ele tá. Então, as minhas discípulas já cansaram de fazer e me dar comigo enquanto eu tô fazendo comida. As minhas discípulas vivem lá em casa e vivem fazendo MDA comigo enquanto eu estou cuidando da casa, enquanto eu estou fazendo algo, sabe? Não é sempre que eu consigo parar, Júlia, então quer dizer que tá certo eu fazer MDA com o meu discípulo sempre não olhando pra ele. Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que vai ter correrias da vida que você vai precisar fazer ali enquanto faz. Sabe? Dá aquele jeitinho pra fazer tudo. Mas, se você perguntar pras minhas discípulas, olho no olho tem. Principalmente quando elas precisam contar algo, ser transparente em algo, eu paro tudo que eu tô fazendo, olho pra elas, aí é o momento que elas fazem assim. Principalmente uma delas, que é bem tímida, ela faz assim, olha pra lá.
Faz alguma coisa. Você não quer lavar louça? Ai, faz pergunta. Por quê? Porque eu entendo. São diferentes temperamentos. Cada uma é de um jeito, cada uma é de um jeito. Então, às vezes eu falo pra ela, tá bom, vai, pode falar que eu vou virar pra lá. Porque já faz parte da nossa intimidade e tudo mais, né? Da gente brincar. Mas eu também entendo que pra ela não é fácil olhar no olho pra contar algo que talvez possa chocar. Entende? Então, assim, talvez os discipuladores também precisem ser mais maleáveis. Sabe? Tirar tanto essa rispidez, essas regras, essa religiosidade que engessa a pessoa, que você senta a pessoa na tua frente e fala assim, e aí? Você que é o discípulo, o que você quer? Ué, eu só consigo te ajudar no que você falar. Já teve MDAs com as minhas discípulas em que elas não conseguiam abrir. Mas não porque eu não dava espaço, mas por causa de uma dificuldade na timidez. Até que elas enfrentassem, até que elas conseguissem passar dessa fase. Como? Eu não consigo, tipo assim, assimilar. Como que eu vou esperar e forçar uma pessoa tímida, que não consegue falar em público, confessar algo, ser transparente em algo, ou pedir ajuda para algo, se eu não alimentar isso, se eu não ajudá-la? Ela precisa de um processo. Todos nós precisamos de um processo. Então, eu preciso respeitar o processo do outro. E uns levam um tempo a mais que outros. E tá tudo bem. Precisa estar tudo bem. Mas como discipuladora, eu preciso respeitar esse processo, sabe? Então, assim, às vezes, né, já faz bastante tempo. Ela também está no meu discipulado desde os 14 anos. 13 anos. Acho que é desde os 13, 14 anos. E, então, assim, hoje ela já tem uma maturidade que eu não preciso ficar forçando. Mas tem vezes que ela fica, tipo assim, você pode fazer pergunta de novo? Eu falo, não. Não, de novo. Não, a gente vai retroceder. Aí ela já dá risada, ela fala, tá bom, eu vou falar. E fala. E tem vezes que ainda assim, eu brinco, aí ela faz assim, não, hoje de verdade, eu preciso de uma pergunta. Não é nem tanto pela vergonha, que eu esqueci mesmo, eu não sei. Ai, eu não sei, eu anotei, eu juro que eu anotei. Então assim, a gente precisa entender os processos que as pessoas também têm e passam. Comunicação aqui. Amei. Gente, esse tempo foi muito bom. Júlia, muito obrigada. Bom, muito rápido. Muito rápido. Tanta coisa que eu poderia falar ainda, né? Sim, passou muito rápido mesmo. Júlia, obrigada mesmo, pela sua presença. Imagina, Obrigada, gente, Ju. eu que agradeço. Foi uma bênção, de verdade. Nossa, saí aqui muito Glória a edificada. Deus, glória a De Deus. verdade. Encorajada ainda. Eu não falar não sei, mas eu vou abrir mais ainda. É isso, gente. Eu saí encorajada isso, também. Isso, se abram. Ministrou a gente, eu espero que tenha ministrado a galera aí no Amém. fone de ouvido também, porque... E os discipuladores, pelo amor de Deus, peçam ajuda, gente. Tirem dúvidas. Sim. Vocês não precisam ser os donos da verdade. Não tenham medo dos seus discípulos crescerem mais que vocês. Sabe? Que isso te motive a se tornar alguém ainda maior. Para você construir degraus para o seu discípulo. Você querer corresponder à fome também. Exatamente. Exatamente. A Mônica, eu falo pra ela, fala, não, vocês tem que ser muito maiores do que eu. Vocês vão ser muito maiores do que eu. Eu falo assim, então minha filha, corre. Corre e começa a construir degrau, porque eu vou pisando onde você tá pisando. Falo pra ela, pode ir crescendo mais então, que eu preciso de degrau. Porque eu entendo e eu respeito a unção que ela carrega. Muito bom. Gente, é isso. Eu acho que eu quero até corrigir aqui, gente. Não é um som que você admira, é um som que você respeita. É só isso que eu queria corrigir. Ó, tá vendo TDAH, gente? Amém, galera. Amém. Até o próximo episódio. Até mais. Ai, gente.